Começa agora mais um conteúdo independente da Fragata. Fueron Tres Dicas, com Juan Moreno. Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada da Rádio Fragata. Sim, amigos, chegamos ao último episódio. Ao longo desses 10 programas, a gente conheceu muitas bandas da cena independente e falamos de muitos assuntos relevantes na vida de um músico. Eu lembro do primeiro programa, lá com Era Índigos, no programa de quinta, Camila e Renato mandando super bem. No segundo programa, com nosso baixista Danilo, na época a gente não podia revelar o nome dele, mas ele nos contou muito da história dele com a música, com a arte. Falamos de chichotas, falamos de pinto com huevo. Muito da hora. O terceiro programa, iniciamos um formato diferente chamado Fueron Tres Dicas. E o convidado foi... Peraí que estão rindo aqui os caras, mano. O que está acontecendo? O cara me fala de chichota e pinto com huevo nessa altura do programa. O programa nem começou temos que relembrar, cara. Temos que relembrar tudo o que aconteceu. Vai. Eu estava falando do terceiro episódio, onde a gente começou com Fueron Tres Dicas e o convidado foi Martin Miró, onde falamos sobre como estudar e como ter hábitos de estudo no instrumento. Aí no quarto programa foi a Maru, com Lion, Fábio, os cachorros, as gatas dele, Galinha, foi muito da hora. etc. No quinto programa, o convidado foi Milton Félix, um músico profissional que vem tocando desde os anos 60. Ele tocou com um monte de artistas incríveis e falamos sobre como ser um profissional na música. Muito bom. E no sexto episódio foi com a Bocarra, de Sopilanchi, com JB e Fernando, foi super da hora. O sétimo programa foi com Giorgio Caracciuk. Ele deu uma aula sobre como administrar uma banda. E foi muito, muito legal. Esse programa foi espetacular. Sensacional, né? Gente, eu quero lembrar para vocês que podem ouvir esses episódios. Eles estarão sempre disponíveis na sua plataforma preferida. Lembrando que tivemos um episódio com The Knock Knocks. Foi o oitavo episódio com The Knock Knocks. E a teoria da esfirra, né? Muito boa. Muito boa essa teoria. Eu estou pensando em fazer a teoria do choripán, cara. Eu vou pensar, vou apresentar para vocês. E na semana passada foi o programa número 9, onde falamos de produção e direitos autorais com Vito, o grande Vito. Mandamos um abraço aí para Vito. Abraço, Vito. E hoje, para fechar com chave de ouro, temos um convidado que vai clarear muitos aspectos do marketing para músicos independentes. Mas, antes de começar, vou apresentar ele. Ele é técnico, ele é tático, ele é estratega, o Jorge Jesus dos tambores, Bruno Pauliello. Meu Deus! Bem-vindo, Bruno. Eu já falei antes do que devia no programa, queimei a largada, mas valeu, Juanito. Pô, que legal. Lembrar desses programas, cara, a gente, nossa, passou por muita coisa aí, já tá chegando o final, parece mentira, né? Na final em termos, né? Daqui a pouco tem outra temporada. Vai ter outra temporada, é final da primeira temporada só. Sim, foi uma grande jornada, cara. Foi muito legal. Né? Nossa. E temos também a meu lado a pessoa que nos protege das nossas próprias cagadas. A pessoa que edita quando a gente fala uma merda. Ele é o das edições, Danilo Pinheiro. Se eu fosse você, colocava um apito no merda que ele falou só. Não contava com minha acústica? Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, velho. Mano, que temporada essa? Foi legal, hein? Muito bom, cara. Muita coisa aconteceu, muitos convidados legais. Só tá melhorando. Exatamente. E agora vamos apresentar o nosso convidado. Ele que fez os vídeos dos podcasts. Ele acompanhou todo esse processo ao longo da temporada, criando esses vídeos geniais, né? Da banda e do podcast, né? Ele que faz a voz padrão aqui dos nossos programas. Eu quero ver também como que vai editar o vídeo dele mesmo, né? Vamos ver como vai ser. Vai ser muito legal. Ele que fez as fotos da nova formação da Fragata, fez o vídeo da música Fueron Tres Años. Ele tem um amplo conhecimento em marketing e mídias sociais. Com todos vocês, Jurandir Gouveia! E aí, beleza?
Bem-vindo. Também obrigado. conhecido como Júnior. Cara, É. O Júnior, Solte né? um Júnior no meio do programa. Pra aí, gente né? é Júnior, É isso aí, né, gente? Obrigado aí. Sempre que o pessoal que tá nos holofortes aí abre espaço pro pessoal que fica atrás das câmeras, nos bastidores, é sempre importante, gente. Muito obrigado. Oh, que Eu sei isso. exatamente como é. Total, né? Bem-vindo, Júnior mesmo. Você está preparado para esse programa, para falar do marketing Ah, hoje? com certeza. Com Hoje certeza. vai ser um assunto muito interessante. Sim. Mas antes de começar, vamos conhecer um pouquinho a história do Júnior. Eu quero saber por que você decidiu estudar marketing. Né, o marketing em si, ele começou comigo com design, né? Eu sempre fui aquela criança que gostava de criação, né? Criar coisas, desenvolver as coisas. Eu era aquele moleque que fazia maquetes e barquinhos de papelão pra brincar, né? Desmontava os carrinhos pra poder descobrir como eram feitos e tudo mais. Eu sempre desenvolvi assim. E aí, com o tempo, eu acabei, de pré-adolescência pra adolescência, descobri o mundo da pintura digital, Photoshop, Illustrator, essas lá. coisas. E, enfim, só que tudo isso eu pensei sempre como hobby, né? Era sempre a diversão, era a parte divertida. Que é uma da- coisa legal para começar, Não, né? total, Uma coisa total. para se divertir. Não, poder inventar o que a gente quer é sempre... É tá dentro- fantástico, né? tirar o que tá na nossa cabeça e colocar no papel ou no computador, no caso, é sempre maravilhoso. Só que aí, uma coisa que é o meio termo antes de entrar pro marketing, é que quando eu cheguei no ponto da vida em que eu tinha que pensar no que eu ia estudar, focando em trabalho, eu ainda continuei na parte de criação, só que aí eu pensei em outro negócio que era também uma paixão que eu tinha, que era engenharia, né? E aí eu acabei me caindo na engenharia mecatrônica. Hoje eu sou técnico mecatrônico, nunca trabalhei na área, mas tenho essa no currículo ainda. Né? Que foi uma coisa que entrou na minha vida que era uma magia também, né? Você juntar mecânica, elétrica, eletrônica, TI pra criar o que a sua imaginação e o seu orçamento permitissem, né? Era Fazer bem o Lego importante. andar, né? Fazer o Lego andar, exatamente. Aí, Danilo, você pode chamar ele pra dar um help naquele robozão lá que você falou no cara. outro programa. Mas vou precisar, cara. Meu, que legal. E há quanto tempo você iniciou essa jornada de estudante de marketing? No marketing em si, eu tive uma oportunidade depois que eu terminei os estudos. Eu tentei aquele sonho de entrar numa grande empresa, tentar ser estagiário em multinacionais, aquela coisa toda, né? Nem que fosse pra montar caminhão da vida, que é Scanias da vida hoje, tudo tem computador dentro dos caminhões, né? Não deu certo, e aí eu comecei a pensar na questão de buscar algo que eu ainda assim soubesse como trabalhar e fosse outra questão que não fosse engenharia, mecatrônica. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar como auxiliar de designer numa empresa no Brás, que fabricava roupas, né? Trabalhar no escritório. Graças à indicação de um amigo meu, agradeço a ele também. Só que aí também foi engraçado porque depois que eu entrei na empresa eu descobri que não tinha designer pra auxiliar, era só eu mesmo, né? Ah, Mas você aí era a o velha auxiliar história. de você mesmo. Auxiliar de eu mesmo. Da hora. E aí foi incrível, né, cara? Aí trabalhei um ano e pouquinho lá. E aí aquela parte que falta humildade na minha parte pra contar, porque eu sempre me sinto foda nesse momento. Que é... Trabalhando lá um ano e pouquinho, eu fui de auxiliar pra gerente, né? 19 anos, me tornei gerente de um setor de empresa, foi um momento alto da de minha auxiliar vida. de você mesmo pra gerente de você mesmo. Exatamente, Bacana. aí eu consegui montar Da a hora. equipe, tinha mais gente além de mim, Pô, eu não era agora- gerente de mim mesmo. Agora sim. Mês que vem eu vou me promover. Não é? Exatamente. Foi bem Olha interessante. só. Que legal. cara. Legal, cara. E entrando diretamente aqui no assunto, Júnior, o que é o marketing? Pra resumir, marketing é quando você faz A descobrir que B existe. Certo? Em resumo, isso. Você não só descobrir, mas descobrir que existe e não esquecer que existe. Sim. Tudo que você faz com estratégia pra se comunicar, pra interagir com alguém, é fazer o marketing. Boa. Olha que boa simples, definição. cara. A hora que ele explicou é uma coisa tão simples, né? E a gente se complica muitas vezes Sim. pensando em tanta coisa complicada. milhão Mas de é simples, teorias. na verdade. Não, marketing é bem... Transformar o bicho de 7 cabeças em um pug que só faz barulho estranho, né? Go, Daddy, Pequenininho, go, go. fofinho. E ganha likes com E isso. ganha likes com isso, porque o marketing é essa parte. Muito bom. E o marketing é a solução para os problemas do músico? Você acha? Então, eu acredito que muita pessoa pensa que sim, por conta, acho que, de todas as tecnologias, as informações que existem hoje, né? A quantidade de gente que tem ensinando técnicas gratuitamente. Opa, nossa. Só que não necessariamente. O pessoal tem que entender que marketing, na verdade, não é a solução. É o caminho que você escolhe para encontrar a solução, Boa. certo? Boa. É o que você É como- decide, a estratégia que você escolhe, é o que você decide fazer. E aí, o resultado do marketing, na verdade, é a sua solução, né? Sim. Causa um pouco de confusão, mas é mais ou menos por esse caminho.
Não, mas tá certo, acho que tá claro. É um caminho, é uma ferramenta que É você uma tem. ferramenta. O marketing é muito mais Exatamente. uma questão de processo do que de É o conclusão, processo. né? É o processo. Isso eu acho muito interessante. E para que serve o marketing? Você tem que entender que quando você pensa para que serve o marketing, o que é o marketing, você tem que entender o que você tá fazendo, certo? O que você quer. Você pensa, para que serve o marketing? É ficar fazendo divulgação? É postar fotinho bonita? Na verdade, o marketing serve para que você expresse o que você sabe fazer, o que você faz, e que outras pessoas descubram que isso existe, certo? Total. Saber, tipo, as pessoas têm que saber que você tá ali, que existe a sua existência, né? Oh. Exatamente. Fala bonito, né? Mas Que maravilhoso, lindo. maravilhoso. Espero que o áudio não esteja ruim. O áudio não está ruim porque nós temos o Chapolin dos áudios, Chapolin Danilo dos Pinheiro. Eu ainda chamo ele de mestre dos áudios, mas tudo bem. Sobre essa resposta, Júnior. Porque assim, o marketing, você falou que para chegar a um ponto B, você está em ponto A e você precisa... Na verdade, é o indivíduo A Sim. ser descoberto pelo indivíduo B. Certo, aí que está. E no nosso mundo de músicos, por exemplo, né? A gente, por exemplo, grava um disco. Vamos supor que um disco foda é uma música foda, mas não tem ninguém que ouça, né? Então aí que entra um pouquinho essa ferramenta do marketing, para você conseguir que sua música seja ouvida. Então, tipo, esse processo para os músicos, eu acho muito importante, né? Eles têm que ter isso na mente, tem que ter o marketing de alguma forma como um aliado. Sim, não total. É engraçado porque marketing, principalmente hoje, que depois da onda de coachings e mentores e tudo mais, que não critico, né? Tem os meus também, tá? Só pra deixar claro. critico. Sim. Tô brincando. Não, tem muitos bons, mas Deixa como pra qualquer lá, profissão, tem tem muitos ruins também. Sim, tem. Total. E como teve esse auge agora, né? A internet forte, o pessoal sabendo como ganhar dinheiro em casa, aquela velha história, né? Aquelas Sim. propaganda, né? Pra variar. Então, aí o marketing ficou meio... distorcer um pouco o significado do marketing, o jeito de se enxergar o Também marketing, acho. né? Também acho Total. que tem isso. Porque não é magiquinha, né? Não é uma ferramentinha que você paga lá alguma coisa e faz a mágica acontecer. Pessoas aparecem, comentam, te amam, aparecem nos seus eventos. Não é assim que funciona. Então você tem que entender que você tem que ter foco, certo? Você tem que... E importante mais ainda é saber o que tá fazendo, certo? Você, quem tá começando, quem já tá mais pra frente, acredito eu que saiba mais o que esteja fazendo. Se chegou lá e não sabe, foi sorte, Que aproveita cagada, agora, né? Que Tipo, sorte. tenta não se perder nisso. Aproveita esse tempo, essa sorte que você teve e volta a estudar. Mas eu vejo uma coisa assim, me corrija se eu estiver errado, agora Diga. tem a visão de um leigo. Mas eu acredito que o marketing, na real, é uma coisa que não acaba, né? Não acaba. O marketing, ele é um processo contínuo. Uhum. Na verdade, O tem uma tempo todo. coisa, e é a questão do marketing, né? Que acaba abrangendo qualquer mercado. Tem uma coisa que eu aprendi com o Mairo Vergara, que é um professor de inglês. Conheço. E tem uma coisa que eu aprendi com ele, que é o trabalho é infinito no marketing, certo? Você sempre vai ter... Claro, em qualquer lugar, mas a questão é, sempre vai mudar, sempre é diferente, sempre tem coisa nova. Se você estagna numa coisa que deu certo, ou que você acha que deu certo, vai quebrar daqui a pouco, entendeu? passar, né? O trabalho é infinito, você sempre tem que se inovar e nunca parar. Total. E hoje em dia, como tornar interessante um projeto musical para as pessoas? Como conseguimos que nosso projeto seja ouvido, né? Voltando um pouco nesse assunto, né? Hoje com as mídias sociais, você acha que isso é o melhor caminho, mídias sociais? Então, é o melhor caminho, mas não é o único caminho, né? Uhum. Porque acho que uma coisa que acontece muito, eu particularmente vejo acontecer muito, é que as pessoas colocam muito, vou escolher isso ou aquilo. Deveria ter uma pergunta aí no meio que é, por que não as duas coisas? Certo? Não tô falando que a pessoa tem que ser multitarefas, tem que se atropelar pra fazer um mundo de coisas. Só que entenda, você tem que, por exemplo, ter uma rede social atualizada, com fotos bonitas, tendo uma comunicação bacana, só que vocês são banda. Vocês têm que fazer shows, eventos, certo? Tem que fazer, seja, vender as camisetas com o logo da banda, tem que fazer um dinheiro aí. Então, não tem essa de vou divulgar primeiro as imagens, fazer o digital, depois eu faço o offline, que é fazer evento, distribuir panfleto, colar adesivo por aí. Por que não as duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Certo? Começa por aí. Existe mais de uma mídia, né? Exatamente. Eu acho que antes, né, no período assim, pré-rede social, era um pouco mais claro para todo mundo essa ideia de que existe mais de uma mídia.
De repente, com a rede social, parece que todo mundo se afunilou a pensar só em rede social. Não, Agora não. o marketing é rede social e as outras mídias que se danem. Mas as outras mídias existem, elas estão aí pra ser Existem, usadas. são né? importantes e não morreram, né? Você tem que entender que a rede social é o marketing digital, Uhum. certo? Só Uhum. que existe o marketing offline, né? Sim. Não é estranho você falar que vai fazer um outdoor, que vai criar um evento, vai fazer panfletagens, seja lá o que for. Só que assim, você tem que ter a estratégia pra saber se isso vai ser viável ou não e como você vai fazer pra você ter o resultado que você quer. Sim. Cada banda, cada artista, ele tem, acredito que qualquer estilo musical tem um público. Seja heavy metal, seja tango com rock, várias coisas. Tem um público, né? E a gente quer saber como conhecer esse público, né? E como conectar a banda com o público, independentemente do estilo. Certo. Pra você entender isso, você primeiro tem que fazer algumas perguntas sobre você, ou no caso, sobre sua banda. Mas faça as duas coisas. O que você toca? O que você faz? Você é um cover ou você é um autoral? Ou você é misto? Você canta na língua do país que você tá ou você canta alguma coisa estrangeira? Uhum. Entendeu? Viu, Juan? Você Viu, Juan? Não, mas assim, qualquer uma das escolhas não é um problema, tá? É só pra você Não, ter claro que noção, não. Sim. pra saber o que vai fazer. E aí você faz essas perguntas, entende com clareza o que você tá fazendo e o que você vai fazer. Tendo isso, você tem uma ideia muito melhor de que tipo de pessoa vai gostar do que você faz, certo? Então você quer saber como encontrar o público-alvo, o público ideal pra sua banda, pro seu estilo, pra sua música. Você entende o que você faz, encontra uma pequena referência, mínima que seja, de que tipo de gente vai gostar e tenta descobrir que lugares essa pessoa frequenta. Então, por exemplo, a galera do underground, toca rock, independente, tudo mais, tá nos pubs da vida, nos barzinhos, tudo mais. Começa a frequentar esses lugares, mesmo que não seja pra você tocar. Vai se divertir, né? Considera isso como um entretenimento pra você. Só que conversa, interage, tenta entender qual que é a idade da galera que tá lá. Campo de pesquisa, né? Exatamente, tem que fazer a pesquisa de campo e tudo mais. Entende? Só que assim, não é só saber se é as menininhas, ou se é a tiazinha que tá lá, ou se é os caras barbudão, ou se é os garotinhos magrinhos. Entende quais são as idades, certo? Uhum. Só que tenta entender quais são os interesses que essas pessoas têm. Por quê? Uhum. Aí vem até aquela liçãozinha de casa pra você fazer esse processo, né? É. Quando você vai no lugar, você tá se divertindo, porém conhecendo as pessoas, você tenta entender o que essas pessoas gostam. Você vai conversar, interagir, e quando você chegar em casa, você volta pro digital e pesquisa essas coisas que as pessoas gostam, que não necessariamente seja música, ou seja, o seu estilo musical. Porque você vai encontrar mais pessoas e entender mais interesses referentes a esse grupo de pessoas. E aí começa o grande trabalho de pesquisa que, de novo, é um trabalho infinito, mas que dá certo. Nossa, ótima resposta. Que realmente é isso, É um né? negócio Você real. analisar muito isso. É uma coisa que, assim, a gente bem ou mal sempre falou, né? Sim. Por exemplo, nos eventos do Coletivo Alcateia se falava muito das bandas frequentarem, mesmo quando elas não forem tocar. Uhum. Estarem presentes, participarem. Em todo lugar que a gente já tocou, acontecia isso, assim. Da gente enxergar que, de repente, as pessoas não participavam tanto, né? Sim. As pessoas de outras bandas. O que ele falou me lembrou muito do que o Ed sempre fala. Sim. O Ed Winslet, da Jam Produções, da né? Jam. Pô, cara, vai no evento, interage com as pessoas, Sim. conhece, é importante, é muito bom. Isso para nossa banda, para Fragata, isso sempre foi importante. A gente sempre tentou ir nos eventos, assistir às bandas, conhecer um pouco também tudo que está por trás do evento, até a gente organizar nossos próprios eventos. Mas como o Junior fala, né, o trabalho é infinito, o trabalho segue, continua, né? E eu tô me segurando aqui pra não falar os jargões de marketing, mas é o network em geral, né? Quando você diz do tipo, pegar todas as referências e depois pesquisar, pode entrar coisa que não tem nada a ver com o universo musical. Por um exemplo, vou lá num determinado evento e, sei lá, 30% das pessoas que eu falo, ou 50%, ou todo mundo que seja, gosta de Tarantino. Certo. E aí tentar sacar um link entre Tarantino e o que a galera que gosta de Tarantino gosta de ouvir com uma determinada faixa etária. Isso faz sentido ou não tem nada a ver e é mais pro lado musical mesmo? Pode parecer estranho, mas faz total sentido. E como o episódio é sobre marketing, eu acredito que essa pergunta vai vir daqui a pouco. Mas sim, mesmo que não sejam exatamente de música, seja outras coisas como filmes,
como novelas, TV, séries, coisas de YouTube, comidas. É bom você entender, pergunta essas coisas, descobre essas coisas, porque sim, faz diferença e é importante. O marketing é feito só com dinheiro, Júnior? Não, marketing não é feito só com dinheiro. Só que quando você fala sobre o dinheiro, tem que ter um pouco de atenção para não fazer confusão, certo? Porque existe, como eu já citei, o marketing online, que é o digital, e o offline, que é impresso, os eventos e tudo mais. O marketing orgânico, que é o gratuito, que você não gasta dinheiro para divulgar, ele é importante, só que ele dificilmente vai fazer você chegar aonde você quer, alcançar o seu objetivo, ou se você alcançar, vai demorar muito. Só que qual que é o contraponto? O marketing pago, anúncios pagos, coisas que você gasta dinheiro para espalhar a sua informação, ele não funciona sozinho. Vou dar um exemplo. Seja offline ou online. Se você coloca um outdoor numa cidade falando que você vai ter um show naquela cidade. Ou se você faz um anúncio no Facebook dizendo que tem um evento seu para acontecer. Se a pessoa clica no link e não encontra nada, nenhum vídeo seu num evento anterior, uma foto interessante com outros parceiros seus, talvez outras pessoas famosas do meio, aquela pessoa vai praticamente ignorar você. Ela clicou, teve um interesse primário, né, inicial, só que ela não encontrou nada de interessante, e aí ela vai simplesmente continuar a vida dela, e aquele momento de curiosidade sobre vocês morre ali. Então, tem que ter. Perdeu a oportunidade. Marketing não se faz só com dinheiro, só que tem que ter um pouco de cada coisa. Você tem que focar em ter tudo que você oferece gratuitamente ou disponibiliza, que as plataformas você não gasta dinheiro para divulgar, mas tem que ter também a parte que você paga para fazer. E falando dessa parte, justamente, da parte de dinheiro, quanto uma banda pode investir em marketing? Isso depende. É geral, né? Uma pergunta geral. Sim. Uma banda iniciante, que é um pouco nosso público, talvez que esteja ouvindo agora, músicos iniciantes, ou músicos que têm projetos solistas. Pega o pessoal que tá ouvindo aí o podcast agora, né? Junta todo mundo, os integrantes da banda, todo mundo pega as carteiras e vê quanto dinheiro tem. O que der, você já sabe que tem um valor aí em reais. Mas tirando a brincadeira, o pessoal tem que ter mais clareza, certo? Você tem que ser mais claro com você mesmo. Existe dinheiro pra divulgar? Vocês têm condição disso agora? Boa pergunta. Se não tem, vai tocando sua música, né? Essa parte é com vocês, eu não conheço tanto. Faz suas divulgações, faz seus posts, faz seus vídeos. Quando começar a ter alguma coisa, começa com o mínimo. Pega ali no seu Instagram da vida, pega um cartão de crédito, clica naquele botão impulsionar, faz algum impulsionamento de R$5. Quando acabar o dinheiro, vê o que aconteceu, olha os dados. Isso, analisa os dados. Pega R$30 da vida, vai numa gráfica, faz uns cartões de visita, sai divulgando, vê o que acontece, se alguém encontra vocês de novo. Vai testando com valores baixos, com coisas de baixo custo, e vai entendendo o que é esse mundo. Vai testando, vai descobrindo, e conforme você for sentindo, vai aumentando essa verba. Você falou de valor. Eu sempre falo que, assim, é legal você se organizar, pegar uns 100, R$200 ali pra começar. Não vai ser um resultado milagroso. Você talvez só descubra como funciona. Vai ser um dinheiro de teste, sabe? Como se você estivesse fazendo um treinamento, certo? Então, por isso tem que ter cuidado pra se você realmente pode gastar esse dinheiro. É um dinheiro que você tem que estar disposto, às vezes, a perder. Não perder, assim, entre aspas. Porque você vai aprender como funciona. É aquela questão de ser um no meio da multidão, né? Você vê, todo mundo faz impulsionamento em rede social, vou fazer também. Só que, assim, independente de todo mundo, você sabe o que é segmentação? Você sabe, por exemplo, que se ninguém curtir a sua foto, ou comentar, ou clicar no seu link, o Instagram fica com seu dinheiro do mesmo jeito? Então tem que ter essa noção pra poder trabalhar e saber se você tá preparado e se é o momento de fazer isso. Sim, total. Conhecer as regras do jogo, né? Você vai colocar esse dinheiro lá, pode ser que você não tenha retorno em, sei lá, em vendas, ou em curtidas, ou em seguidores, mas no mínimo retorno em conhecimento você vai ter. Exatamente. Em conhecimento. Você tá aprendendo sempre, mesmo se estiver fazendo certo, sim, né? Focado e disposto a olhar e entender o que tá acontecendo, sim. Júnior, o marketing resolve música ruim? Ô, polêmica! Não foram 3 dicas! O que foi? O que aconteceu? Finalmente uma pergunta polêmica. Foi finalmente muito polêmica. temos neste programa uma... Pergunta cabeluda. Aê! Como assim? Tem pergunta cabeluda nesse programa também? Agora tem. O Juan mandou uma aí que... essa pergunta é para cabeluda, meu. Desculpa aí, gente, é o hábito, tá? É o hábito, né? Não vou me meter mais não, vai, Rony.
que você acha, Júnior, dessa pergunta aí? Vamos lá, eu tenho uma opinião, só que lembrando, eu não sou um profissional do meio artístico musical, certo? Eu sou o bem. cara do marketing. Então, como um profissional de marketing, eu tenho a visão que não necessariamente existe música ruim. O que existe é público-alvo mal escolhido e expectativa mal elaborada. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Uma música que o cara é totalmente desafinado, os arranjos não tem nenhuma harmonia, tudo é desagradável de ouvir. Então uma música dessa, por exemplo, pode não ser legal pra uma festa, pra um evento, pra uma festa, pra um show. Só que pode ser uma boa trilha sonora pra um meme da internet. Então, me vem na cabeça Só a que caneta assim, azul, cara. Me vem na cabeça essa Exatamente. música. Só que Fez um assim, puta de sucesso. novo, vocês estão pensando em fazer discos, né? O pessoal ouve vocês no Spotify, então é uma brincadeira. Só que eu quero chegar. Não, o marketing não resolve música ruim. O que ele pode fazer é mascarar por algum tempo, como esse exemplo do meme que eu disse, né? Tipo, era brincadeira, a gente já tá lançando a música certa, isso é só uma brincadeirinha. Mas entendeu? Mas eu acho que essa questão da música ruim, pegando o gancho do que você falou, é uma coisa muito relativa, né? Total. Eu acho que tem a música ruim porque ela é mal feita, porque ela é mal executada, e tem a música ruim porque você não gosta dela. Exatamente. Você pode não gostar, mas pode ser que tenha alguém que goste também, Sim, né? também acho. Porque eu sei que tem muita gente que pensa o seguinte: lógico que marketing salva música ruim. Olha o tanto de música bosta que tem fazendo sucesso aí. Por causa do marketing. O cara põe milhões no marketing e tem um puta retorno e a música dele é uma bosta. Às vezes a música dele é uma bosta pra você, porque é uma questão de gosto. Sim. Mas normalmente quando alguém investe pesado em marketing, a música é muito bem feita. Você pode ver que tem produtor por trás, a música é bem produzida, bem trabalhada, tecnicamente bem feita. Gosto... Sim. A gente não pode discutir de gosto. E geralmente essas músicas que a gente acaba chamando de música bosta, música ruim, às vezes a gente se pega cantando de vez em quando porque é aquela musiquinha chiclete, né? Sim. Sim, acontece. No chuveiro aí, tá cantando. O vizinho lá Passa com o sabonete. a caixa de som no carro fica tocando, às vezes você fica puto, mas de repente tá mexendo o bracinho junto. Por exemplo, você falou da caneta azul, eu tô com ela na minha cabeça agora. Exatamente, eu também tô. Eu vou acabar cantando a caneta azul. Uma música que, nossa, estourou muito, né? E É agradável, cara. É estranho, mas é agradável, não é ruim, não. Sim. Eu acho. E eu acho que é isso, tem público para tudo. Para tudo, qualquer tipo de música vai ter alguém que vai gostar. Sim, então, de repente, é isso. Você encontrar o público para essa música, né? Claro, vocês sabem mais do que eu. Tem tudo um conceito musical, né? Teoria e tudo mais. Às vezes o cara só não sabe o que tá fazendo mesmo. Aí fica desagradável de ouvir. Mas, quem sabe? Sim. O marketing não vai salvar. Ele pode tentar dar uma amenizada, mas não vai salvar. Mas você vê que não dá pra fazer pergunta cabeluda pro cara, né? Ele vem, joga toda uma teoria, acaba com a graça do negócio. O Bruno tá chamando muito essa pergunta cabeluda porque ele já tá com saudade da próxima temporada aí. Tá batendo a saudade já. Eu quero fazer programa de quinta de novo. Você, banda independente, quer participar do programa de quinta? Fala comigo. Sim, manda um adorei e-mail o pra marketing. Bruno. Manda no Instagram da Fragata, já era. É isso aí. O que você acha dessa pergunta aqui? O marketing é substituível? O marketing é substituível? Também, vocês vão ouvir eu falar muito depende, tá? Sim, não, porque mas tá certo. Eu não tô na categoria de pessoas que é sim ou não é 880. Eu sempre, na verdade, na maior parte da minha vida existe o meio termo. Depende também, né? Só que às vezes depende. Porque assim, se o depende não vem com uma explicação depois, com certeza. Então, por quê? O marketing ser insubstituível? Depende. De novo, vou voltar naquela questão da pergunta anterior. Saiba o que você tá fazendo. O que eu queria falar que depende. Por quê? O que você quer fazer? Você é uma pessoa que tá... pensa daquele jeito que não importa o que vai acontecer, eu só tô curtindo, sabe? A pessoa que não tem ambição na vida, não tem aqueles objetivos, hobby. tá só... Pessoa que tá fazendo um hobby, tá tocando só por prazer, não tem nada de errado, mas tem outras pessoas que querem levar mais a sério. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes o marketing talvez nem exista na vida dessa pessoa, certo? Não é nem questão de ser insubstituível, ele não coloca nada no lugar e também não coloca o marketing. Só que aí tem que ter aquela clareza de novo. Se você é uma pessoa que tem metas, você tá querendo fazer a sua banda crescer, você quer ser um músico, não existe essa questão de substituir o marketing. Não existe mesmo. Exatamente. Porque a gente tava com essa suspeita, não tem como. Não tem como. Porque a gente vai, acredito que a gente vai chegar nesse ponto.
O marketing e o financeiro, o marketing e as vendas andam de mãos dadas no parque. Não existe um sem o outro. Mas Não existe um sem o Não outro. tem como. Agora você vê, né? Mais uma vez a gente cai naquela questão que a gente falou em vários programas, principalmente do Foram 3 Dicas, que é a diferença entre uma banda profissional e uma banda que leva as coisas como hobby, Sim. né? E Uma às questão. vezes o quanto as coisas se misturam, né? Muito, se mistura muito. Algo que eu percebi de cara quando entrei nessa cena aqui do rock de São Paulo, underground. Sim. Você está misturado, a gente está misturado com vários tipos de bandas, de músicos, e você encontra bandas que têm esse hobby, porque assim, o palco é tão legal, todo mundo quer se sentir tocando num palco com o seu instrumento, é uma coisa muito legal. bom. Então todo mundo tem que ter direito a isso. Só que às vezes tem essa coisa de gente que leva mais a sério e gente que só está aí para passar um momento, para tomar uma breja, sabe, curtir com os amigos. Não tem nada de errado, volto a repetir, só que isso gera uma confusão grande na cena, eu acho. Não, eu acho que a confusão que tem não é nem assim. O cara que toca por hobby, sabe que toca por hobby, tá lá pra se divertir, ok. O cara que tá levando a sério, que tem metas, também ok. Sim. O duro é o cara que acha que tá levando a sério, mas no fim tá fazendo um hobby. E aí É aí Sim. que vem a confusão. A pessoa que leva por hobby ou a pessoa que quer levar para um profissional, qualquer uma das duas situações não tem problema, tá tudo bem. Sim. Só que você tem que saber que você tá fazendo uma ou outra e não comprometer o pessoal que tá em volta de você. Eu acho importante isso, Certo. saber isso, né? Se você tá no Ter hobby, claro. marketing talvez não seja tão interessante para você. Se você Não. quer ser profissional, tem que estar junto de você. É necessário, né? Totalmente. Não é uma opção. Exatamente. E se você tem dinheiro, você tem um bom marketing? Essa é interessante, viu? Eu escuto muito essa daí. O que vocês acham? Olha, Eu acho que depende. eu acho que depende. Pera aí, vai ter explicação depois? Vai. Posso explicar? Pode. Depende. Depende de como você investe esse dinheiro, da estratégia que você tem. Né? Exatamente. Já ouvi histórias de bandas, por exemplo, que investiram em marketing de rádio, assim. Que investiram pesado para a sua música tocar em um determinado programa de rádio. E uma grana grande, uma grana pesada, que no final das contas não deu retorno. E muitas vezes não dá retorno porque vamos imaginar que é uma banda pequena, iniciando, né? E já de cara tocar na rádio é um pulo muito alto, eu acho um pulo grande, um investimento muito pesado. Você acha que tocar na rádio é a solução, mas Eu acho que às vezes não é nem isso, cara. Eu acho que às vezes o que é muito dinheiro pra uma banda que tá começando é mixaria pra uma rádio. também, Então, porque estamos falando sim, de sim. valores altos mesmo. Não adianta você ter uma... É um negócio que a gente até chegou a conversar com o George, né? Não adianta você ter uma baita grana por 2 meses. Você tem que pensar que você vai ter que ter essa grana aí, acho que pelo menos um ano, 2 anos pra sei lá, chegou o carnaval, sua banda estourou. Até o próximo carnaval você tem que estar estourado pra no próximo carnaval a galera tá querendo ouvir música pelo menos do ano passado ainda e já querer ouvir o novo. Eu acho que é muito aquela questão do marketing ser um investimento talvez progressivo, vamos dizer assim, né? Não adianta você investir uma puta grana agora, aí mês que vem a grana acabou e você regride e o trabalho que você fez acabou. Exatamente. No marketing a gente chama isso de escalabilidade, né? Você começa com pouco, você nunca coloca menos do que você já colocou e conforme você sente segurança, você vai aumentando. E tem o caso que dá certo às vezes. A banda ou o artista coloca uma grana, a música estoura na rádio, por exemplo. A música estoura na rádio, o artista sobe vários degraus, ele começa a estar tocando. Mas também como sobe rápido, desce rápido também. Passam 2 meses, a música já cansou e o artista volta ao ponto inicial. Sim. Posso dizer a minha opinião sobre por que isso acontece? Por que Você veio aqui acontece? pra isso, meu irmão. Maravilhoso. Então, o que é a questão interessante no marketing, certo? O pessoal que tá começando, não dá pra criticar, né? Não sabe o que tá fazendo, certo? Tá exatamente. começando, tem que descobrir, tem que A gente aprender. erra, né? Só que assim, quando você entra numa questão profissional, e acho que entra naquela questão do pessoal que tá começando, a famosa banda de garagem, né? E começa a ir nos shows, a questão do marketing tem que acompanhar. Se você tá entrando num mundo mais profissional, leva o marketing junto, você tem que saber o que tá fazendo. Por quê? Vou dar um exemplo. A sua banda tem R$200 e você quer fazer, você tá naquele mundinho de novo no meio da multidão, quer fazer divulgação no Instagram, mostrar sua foto em tudo quanto é canto na rede social. Aí você tem R$200 e você coloca os seus R$200.
Só que assim, voltando na primeira pergunta de novo, você não sabe quem é o seu público, você não entende pra quem você tá divulgando. Exato. E aí você pensa, eu canto em inglês, então todo o mundo inteiro pode entender o que eu tô fazendo, né? Ou, por exemplo, eu canto... Melhor, eu faço cover de não sei o que, todo mundo que gosta daquela banda vai gostar, certo? Ou eu tenho um estilo mais regional, então todo mundo que é do país inteiro vai querer. Sim. Só que pensa, você tem R$200 e você fala que todo mundo vai gostar de você. Ou seja, você tem R$200 pra divulgar pra mais de 200 milhões de pessoas no país. A conta não Se fecha. você estiver pensando no Brasil. O que vai acontecer é que você vai torrar esses R$200 e nem o tio da esquina vai saber que você tem banda. Basicamente é isso. É. É mais fácil você pegar seu bairro que vai saber que você Sim. existe ali, né? E Tem vai um te negócio que cumprimentar na rua. Exatamente. Verdade. O pessoal fez essa confusão que virou muito clichê dizer que você tem que nichar. Você tem que ser Eu mais... ouço isso sempre. Exatamente. E às vezes o pessoal até Subnichar também. O pessoal se irrita, só que qual que é a confusão? Você pode tentar abranger mais quando você estiver estabilizado. Quando você tá começando, nicha, porque pensa, o que vale mais a pena? Gastar R$200 pra tentar divulgar o seu nome no país inteiro ou no bairro da Moca, por exemplo? Total. Certo? Eu não sei se vocês conseguem ter essa visão, mas você tem uma área menor pra trabalhar e aí, querendo ou não, o seu recurso aumenta mesmo sendo o mesmo. Sim, mas Entendeu? faz todo É. sentido. De repente, pra divulgar só na sua rua, R$200 é uma fortuna. Mas talvez não seja viável porque o pessoal não vai gostar de você, entendeu? Então tem que ter esse cuidado também. Tu tem que ter cuidado. Mas Aí isso- que entra também a segunda pergunta, né? Não é, de exatamente. ir lá, ver quem gosta de Tarantino. Exatamente, Ah, exatamente. sim. Então, funciona isso de nichar, subnichar. Sim. Isso é uma prática que você recomenda para as bandas? Totalmente, né? Tente não se irritar, porque hoje, se você pesquisa marketing no Google, acabou. Você entrou na lista de 500 mil pessoas Nossa, que eu falam fiz sobre isso, marketing. mano. Eu tô E perdido. publicidade de todo mundo vai aparecer pra você no YouTube falando Uma overdose aprenda de a fazer informação, 50 mil reais em uma semana. Sabe? É uma bosta. Então tenha paciência. Só que tem muita E gente... o pior é que não dá certo, né? Eu tô inconformado com isso, cara. É a velha história. Vários profissionais ruins, né? Falando de coisas que dariam certo, mas eles falam de forma errada, né? É isso. Sim. Então... E a velha história também, né? Igual eu vi o Giorgio falando no podcast, passou no episódio 3, que é difícil alguém ficar milionário com música, né? Sim. Sei. Hoje em dia é quase impossível. Sim, né? Então Mas- é um ou outro, então tem essa visão. É possível, mas será que vai dar certo pra você? E o Jorge falou uma coisa que achei muito interessante, que eles são cirúrgicos, né? Eles fazem esse negócio de nichar, subnichar. Eles têm um estilo que entra dentro do heavy metal, do metal, vamos falar do metal, Sim. mas dentro do metal tem outro nicho. Então vai achicando, né? Vai achicando aí o Eles são o campo. Sim, sim. Pra entrar nessa questão do marketing, levaria muito tempo, né? Se vocês quiserem, se o pessoal gostar também, eu faço um vídeo, vocês postam no Instagram de vocês explicando Uau, isso. com certeza. Que é, Gostei. por exemplo, essa questão, se for de ser cirúrgico, né? Sim. Eu não sei se o pessoal já lembra isso que a gente já falou bastante. Eu faço o marketing da Fragata, certo? E qual que é a questão dessa questão do cirúrgico? Quando você vai criar, por exemplo, possibilidades de públicos que podem se interessar, eu criei pra Fragata mais de 200 públicos possíveis e eu fico testando cada um até descobrir qual que é melhor. Boa. Isso leva horas pra fazer e vários outros dias e meses pra descobrir quem funciona. Você tá disposto a fazer isso? Certo? Que aí começa a entrar aquela outra questão, que quando a banda começa a virar uma empresa, você vai pensando, eu vou aprender a fazer isso, eu vou achar alguém que faça isso pra mim. Então tem é nesse ponto que começa a ficar complexo. Aí que começa Quando a ficar, você eu acho, sai do total. marketing orgânico, que é o que você não gasta dinheiro, pra entrar no marketing que é pago, começa a ficar mais complexo. Com certeza. Sim. É exatamente o que você falou. Quando, de repente, você começa a encarar a banda como empresa, você tem que começar a decidir o que você vai fazer e o que você vai delegar. Porque, cara, você não vai conseguir dar conta de tudo. Não dá para abraçar É tudo. muita coisa. E muitas vezes você tem que se aperfeiçoar. Tá Sim, bem falado tá. isso? Tá bem, tá, Tá bonito. ótimo. Ah, que Não, o português do Juan é Tava fantástico. duvidando. Não dá pra não ser mente, coração, não mente. Eu achei lindo. Vamos colocar um exemplo aqui, então, falando de dinheiro no marketing. Vamos supor que temos R$200 e, Júnior, onde que a gente pode investir R$200 no marketing? Se você tivesse que aí colocar o bisturi, né, Certo. para cortar, aonde que a gente corta? Essa pergunta é uma questão geral ou pensando em bandas iniciantes? Vamos pensar em uma banda como a Fragata, uma banda como a Era Índigo, como a Maru, como a Certo. Bocas, bandas que passaram por aqui. Tá, então nesse caso eu vou pular a parte de falar de comunicação visual e logo,
Porque se você é uma banda no nível de Fragata, você já tem que ter isso, tá? Só pra deixar claro. Opa, Quer dizer alguma coisa com isso? Só pra isso não passar batido, né? Tem uma comunicação visual, que é fazer o seu logo, ter as cores que você usa mais, o tipo de desenho que você usa. Nessa ascensão do digital, o pessoal pensa que a mídia offline morreu, né? Que não vale a pena, de novo, fazer coisas impressas, né? Fazer uma propaganda física em algum lugar. Nossa, eu fazia muito isso. É com certeza mais caro, né? O valor Dá que mais você caro. gastaria fazendo isso, você consegue alcançar muito mais pessoas no online. Só que às vezes é importante você fazer, certo? Então, voltando naquela questão, que às vezes você já é uma banda que tá tocando por aí, né? Tá conseguindo se movimentar, só que às vezes o financeiro não tá legal ainda. Então, começa com o básico. Voltando, faz algumas coisas, por exemplo, cria alguns brindes pra distribuir quando você estiver fazendo show. Os bottoms da vida, né? Adesivos. Sim. Certo? Adesivo é muito bom, né? Sim. Cria umas camisetas pra você vender. Uma questão que eu não sei, vocês me digam, porque eu acho importante, mesmo sendo um pouco de fora, mas me digam. Sim. Cartão de visita pro pessoal da banda, não sei se tem um preconceito de querer jogar o lado corporativo dentro do lado artístico, mas é importante. Eu acho que nesse caso de banda, o adesivo é o cartão de visita, cara. Total, né? Na verdade, eu acho que tem as duas coisas. Você vai usar o adesivo pra distribuir pro público que tá no teu show ou num evento. Você vai usar o cartão de visita pra distribuir pra alguém. De Tipo produção, um cara que trabalha com... exatamente. Eu vou fugir Mais do nome pensando em produtor, público. mas eu vou dizer como parceiro comercial, Sim, certo? tá bom, Sim. sim. Certo? Porque, por exemplo, voltando naquela palavra networking que eu fiz, né, que é se comunicar com as pessoas, você tem num cartão de visita, chega um cara que você acha interessante, pode ser, você sabe que ele faz alguma coisa que Ele é um trabalha nível no acima selo, do que por você tá exemplo, ele fazendo. tem uma influência certo? diferente. O cartão de visita ele tem, porque eu trabalho muito com esse lado corporativo, certo? Desde um tempinho já. E eu sei que, por exemplo, cartões de visita vão pro lixo. Só que só o fato de você entregá-lo pra alguém Mostra que você é pá. chama atenção. A pessoa não olha o seu cartão de visita, mas ela lembra de você por causa do cartão de sim. visita. Marca. O ato da entrega do cartão marca. Isso é verdade. Exatamente. Interessante, né? Tem não uma tinha pensado. coisa que a gente da Fragata encarou como um cartão de visita quando a gente fez, que foi o nosso CD físico. Sim. Né? Tem muita gente que fala, pô, pra que você vai fazer CD físico? Ninguém mais compra isso. Pode ser. A gente até vendeu alguns. A gente vendeu mais do que a gente esperava, né? As pessoas Sim. compram, sim. Sim, ainda Muito tem menos gente do que ouve. antes. Mas tá, tudo bem. Se ninguém compra, você quer um cartão de visita melhor do que a tua música, gravada num CD bonitinho, bem embalado, com uma arte bonita, né? Mas aí eu acho que entra na questão inicial que o Juan tinha proposto de que a banda tem R$200, né? Não, mas aí esquece, então. Tudo bem. Se bem que não, cara. Eu vou Depende de novo. eu vou até bater na mesa, vou lhe contradizer. Depende, cara. É lógico, assim. Com R$200, provavelmente você vai acabar tendo outras prioridades. Mas, de repente, fazer um CD não é caro. Não é um absurdo, é verdade. Não, a gente é prova de que você consegue fazer cada CD por R$3. E Não, consegue. mas cara, tem toda a questão da gravação. Alguém Não é só o alguém que adiante físico. o processo, Não é né? só o físico. Tá, e se você tem, primeiro tem que ter um disco, né? Tem aquele exatamente. processo... O que eu digo do disco não é a parte física. A parte física, beleza. O cartão ainda vai ser mais barato do que você fazer É um lógico. CD. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas ainda tem a parte da Se gravação. você tem o disco e você quer fazer mídias físicas, Sim. não é um absurdo Não, de gasto. pode ser assim. útil. E sobre esse ponto eu acho muito louco. Por quê? Porque muitas vezes as bandas deixam fora o orçamento do marketing. E somente gastam toda a grana para gravar o disco. E aí, acabou o disco, acabou a grana e não tem grana para fazer marketing. Por quê? Porque não foi planejado no início. O disco tá lá no Spotify e ninguém vai ouvir. O que você acha disso? Você vai planejar. Você vai planejar um orçamento para gravar um disco. Você tem que separar uma verba também para o marketing, já pensando num todo, né? Uhum. Tem uma palavra que eu aprendi a inserir ela na minha vida que foi fora do marketing, foi quando eu ainda estudava engenharia, que é a palavra viabilidade, certo? Isso ficou muito forte comigo, acho que é por causa de um professor que eu tive, que fiz alguns projetos, ele era bem carrasco, digamos assim, acho que meio que impregnou essa palavra na minha cabeça. Você tem que entender que mesmo que algo seja incrível, que você vai ficar muito feliz de fazer, se não for o momento de fazer, se você for estragar o seu mês inteiro, o seu ano ficar ruim por causa disso, não é viável, não é interessante fazer agora.
Isso É uma boa, isso é boa ótimo olhar, pontuado. um bom olhar. Uhum. Sim. E eu só falei das mídias offline ainda, né? Sim, mas que são importantes também, né? A gente... Isso era até uma coisa também. É que assim, por exemplo, eu acho que isso daí das mídias offline também, tanto a mídia física e tal, o cartão, adesivos e etc. Eu acho que tem muito a ver com você perceber qual é seu público. Às vezes você entra num nicho, sei lá, sua banda toca numa pegada mais punk, retrô, no anos 70, 80, sei lá, e você sacou que a galera ali do seu meio, do seu público, gosta de fanzine, um negócio que tá morto, tá ligado? Uhum. E às vezes você pode criar um fanzine, criar uma história, ou até um HQ dentro do fanzine que vai despertar um tipo, mano, ó, que da hora, e o cara vai guardar aquilo como uma relíquia e tal. Então, É. É assim que nasce o retrô, na verdade, né? É. O velho que volta. Sim. É basicamente assim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode, não necessariamente o fanzine desse jeito, mas aproveitar isso. Tipo, qual que é a nova tendência? Como que a gente pode, de repente, ser a tendência, tá ligado? Inovação, É. né? Então, cara, é isso para um bom papo interessante, né? A gente tem esse negócio do tango que acho que entra, talvez... Total, A gente cara. faz um Dialoga tango muito. de 1950, super retrô, assim. Bem legal. antigo. Então a gente fez uma cara diferente, né? Steampunk. É. Olha o steampunk voltando. Então, continuando. Temos esse dinheiro, né, para investir. Na parte online, por exemplo, o que você recomenda? Certo. Você músico que tá querendo fazer seu marketing, trabalhar sua imagem, entenda que você vai ter que parar para estudar um pouco sobre isso, certo? Sem Não dúvida. é, o Não é marketing ele achar. foge um pouco do... Mesmo tendo muita criatividade envolvida, tem muita teoria. Hoje em dia as plataformas que você usa para fazer isso online são complexas, não são difíceis demais de aprender, mas são complexas. Então o que você faz? Usa o que tá na sua mão agora. Vai no Google, vai no YouTube, pesquisa coisas como divulgar no Google Ads, no Google Anúncios, como divulgar no Facebook, certo? Porque um exemplo que eu vou dar. É legal pra questão didática, pra você aprender o que tá fazendo, certo? Você não tem alguém que saiba fazer e tudo mais. Sabe aquele botãozinho azul que fica embaixo da sua foto na rede social escrito impulsionar, promover? Aquele botão é uma merda. Aquilo não funciona. Eu já ouvi falar disso Só que ele também. é bom pra você que não sabe nada. Para o Lembra aquele iniciante, exemplo bom. que eu falei de Sim. gastar R$5 pra ver o que acontece? Sim. Você vai fazer naquele botão, você vai clicar ali. Só que é só pra ver como funciona. Porque Exatamente. anúncio profissional você não faz por ali. Não. E aí também vai do seu empenho. Vai no Google pesquisa, como anunciar no Face Ads, como anunciar no Google Ads. São os dois principais, né? Existem vários outros, mas enfim. Sim. Total. É isso, né? Mas É é uma boa investigar, dica. aprender. Tem muito curso para isso. Tem vídeos de graça também, você pode aprender, Tem. mas eu recomendo porque eu fiz alguns cursos para isso e você aprende muito mais rápido. Você ganha tempo, é muito mais direto, né? É. Às vezes tem muito excesso de informação no YouTube e é foda, né? Temos Sim, o ideal é você muita encontrar coisa. alguém que você sente que tá falando alguma coisa interessante. E mesmo que existam outras pessoas falando mais, você pega uma referência de vez em quando, mas foca em uma pessoa só, certo? Sim. Uma pessoa que é referência pra mim na questão de tráfego online é um cara chamado Pedro Sobral, certo? Conheço, cara. Eu sigo ele no Instagram. Que ele também, né, é irmão do Mário Vergara, mas enfim. Esse cara, ele é profissional, ele é muito competente pra fazer tráfego online. E eu aprendi muita coisa com ele, né? E o que acontece? Uma coisa que ele fala, e eu levo muito a sério isso, é quando você entra nessa questão do curso. E o que ele fala? Entra no campo de batalha primeiro, certo? Boa. Pesquisa na parte gratuita, aperta os botões, fuça. Depois você pensa num curso já sabendo um pouquinho do que você tá mexendo. Porque o que ele fala, a central de ajuda tá aí. Todas as plataformas têm um manual gigantesco que você pode pesquisar o que você Tá quer, tudo aí. porque a plataforma quer que você saiba mexer nela pra você gastar dinheiro nela. Exatamente. Então tá tudo lá, é só pesquisar. É literalmente só dar um Google, o primeiro resultado vai ser a central de ajuda daquela plataforma. Sim. Tá Então, lá pra O pesquisar. Facebook, por exemplo, tem um central de ajuda muito detalhado, Sim, bem total. explicadinho, não é... Você tem que ler, Claro, né? Tem e- que ler, entender, mas não tem jeito. Tem que Se ter você paciência quiser de fazer- ler e também você vai associar, porque também tem muito vídeo falando sobre as coisas que estão lá. Então, vai do seu interesse de estudar, basicamente. Sim. Uma coisa interessante que eu quero te perguntar, Júnior, é como a gente faz um lançamento? Um lançamento. Um lançamento. É, Lançamento pode ser de muitas coisas, né? A gente vai inserir um Érico Rocha da música aqui. Sim. 10,
A gente quer fazer um Nice. lançamento. Ei. Uhum. Vamos supor, temos uma música, temos um single e queremos lançar esse single. Certo. Então é o Como a lançamento gente- da música mesmo, né? Sim. Certo. Eu acho que o mais importante é você... Acho que nessa situação que você me disse, você tá com a música pronta e aí você quer pensar no marketing, certo? Sim, é uma... Só que o que essa é a acontece? Se você tá nessa situação, você já começou errado. É, Entendeu? também acho. Você tem que começar antes, então vamos Você pensa vamos no marketing antes, falar da forma ou certa. pelo menos durante a criação da sua música, do seu single, do seu álbum, enfim. Certo? Porque o que acontece? Uma coisa que eu odeio na minha vida é fazer retrabalho. Pegar uma coisa que eu já fiz e ter que fazer de novo. Porque tem coisa errada, tem coisa pra mudar. Então o que acontece? Quando você faz a sua música e depois pensa no marketing, talvez você tenha que querer mudar alguma coisa, talvez não necessariamente na música, mas no clipe que você quer criar pra aquela música. Talvez você queira mudar suas ideias, talvez você tenha que fazer alguma coisa que você não necessariamente queira fazer, porque você talvez facilite a sua vida na hora de divulgar, na hora de chamar atenção, porque você percebeu que alguma coisa tá em alta, e um detalhe que você não deu tanto destaque na sua música agora vai chamar mais atenção. O mundo é assim. Então você tem que ter essa noção que assim, você tem que criar a sua música já pensando em como você vai mostrar ela pras pessoas. Sim. É um processo de... um pouco colaborativo junto com outras pessoas. Se você mostra o processo da criação da música, você está involucrando as pessoas, seu público, de Sim. repente, né? É muito diferente de você apresentar já a música pronta. Sim. Aí que é verdade, a gente não pode fazer isso. A gente já tem que ir com esse caminho do início, né? Mostrando a música, buscando que as pessoas se conectem. Sim. Às vezes o pessoal se confunde muito, né? Cria um certo conflito e, querendo ou não, o pessoal subestima muito a questão do antes de divulgar, o durante o divulgar, que é o mais focado, e o famoso remarketing, o pós-marketing, né? Porque o que Sim. acontece? Você tá criando a sua música. Por que você não faz conteúdos gratuitos, marketing orgânico, mostrando como que você faz pra criar as suas músicas? Você não vai mostrar a sua música, você não vai tocar ela nos vídeos, você vai falar o que você tá pensando enquanto você cria a sua música, na pausa, enquanto você tá criando sua música, pra gerar conteúdo, mostrar que tem uma banda, tem um ser humano atrás daquela banda, que acho que vocês sabem que Instagram de banda, por exemplo, talvez não chame tanta atenção, né? Porque é difícil o pessoal ficar acompanhando sempre. É. Então você mostra, por exemplo, o seu processo de criação. Até porque o conteúdo é muito parecido de uma banda pra outra, né? Muitas vezes. Exatamente, Né? É exatamente. difícil você conseguir chamar a atenção de uma forma Você- natural, saca? Total. tem que A ser menos bem que a sua banda diferenciado. faça um podcast. É aquela velha brincadeira de você tirar print de várias páginas de Instagram, no caso das bandas, né? A última vez que eu fiz isso foi loja de roupa. Mas você faz isso, tira print de vários Instagrams de bandas Sim. e corta a página onde aparece o nome do Instagram e tenta adivinhar que banda é cada um. Pois Se é. você não conhece as pessoas, você não sabe que banda é, porque é tudo igual. É. Basicamente. Tá certo. Sim. Então aí você pensa nisso. Você, antes de criar música, você tá mostrando, você tá gerando conteúdo, mostrando como que você faz pra ser músico, né? Porque querendo ou não, você tem que entender que quem tá vendo você não são seus amigos músicos. Você quer que o público veja você. Certo? Você. Com certeza. Exatamente. Porque às vezes no começo é assim, né? Você faz a sua panelinha de amigos músicos, Sim. tem várias bandas, e só esse pessoal te acompanha no Instagram. Só que você quer que o público te veja. Então você tem que fazer conteúdo pra eles e não pros amiguinhos verem. A panelinha serve justamente para aquilo que a gente já falou no programa de você ter o seu network ali com a galera do Sim, mesmo fazer os movimento, collab, né? por assim dizer. É, exatamente. Exatamente. E depois você fazer uma postagem, tipo, estive tocando aqui com a Bocarro e o Dance of Days no último domingo. Sim. É isso mesmo. Exatamente. Então a gente, para falar de lançamento, a gente teria que falar de pré-lançamento e Sim, pré-pré-lançamento, né? Começa É. antes. Eu acho que eu acabei não focando tanto, eu falei algumas vezes, mas ficou meio no ar. Você fala de marketing, você fala de estratégia. Você tem que pensar, não é jogado, não é largado, não é sorte. Você tem que pensar no que você vai fazer e se sentir que dá errado, vai dar errado, tem que ter uma estratégia pra mudar a estratégia. Não existe não ter a estratégia, Não certo? existe isso, não. Então, Não tem como. E a estratégia vem antes da criação, né? Sim, sim. Você pensa em tudo. De repente, assim, você tem uma letra legal, você tem uma música que você quer gravar, você tá arranjando. De repente, no processo de você estar arranjando, você já pode pensar sobre o conceito dessa música e pensar no arranjo, em tudo que você vai fazer, pra quem que você tá fazendo, né?
quem que você quer atingir, quem que você quer impactar, qual a imagem que você quer colocar para essa música. Na hora que você tiver o produto final, você vai ter uma ideia muito mais pronta, muito mais concreta para começar a divulgação, né? Porque você vai estar criando, você vai estar mostrando o que você está fazendo. Quando tiver chegando o momento de realmente lançar isso, vai ter muito mais gente sabendo o que tá acontecendo. Você não vai ter que correr atrás de gente de última hora. Já vai ter gente que, mesmo que não tá te acompanhando tanto, sabe que você existe. Se vê você de novo, vai lembrar o que tá acontecendo, né? Então, aí é esse controle. Você Foi cria pouco. isso. Você não acha que a gente fez com o nosso baixista quando ele era uma sombra? Exatamente. A gente não fez isso? O baixista foi exatamente isso. Porque a gente foi aquecendo até o momento de lançar Danilo para o mundo. Total. Você cria uma expectativa, cria um conteúdo interessante, um mistério, que foi o caso, Um mistério, uma sombra, né? Sim. Aí, Um perfil no Instagram. Exatamente. E aí que vai... É um exemplo bem interessante. E é bom porque foge do comum de banda. Total. Desperta uma curiosidade, Sim, por mais que seja tipo, pra Sim. poucas pessoas. Quando a gente começou com o mistério do baixista, teve uma pessoa, eu não vou citar nome, mas a pessoa me falou, Quem quer? Olha aí, cara. Eu queria não saber é o também. caso, mas a pessoa Com me que falou letra assim, começa? A pessoa... Com B de eu lembro baixista. disso no podcast do B de Batista. já tá sendo nostálgico esse programa. Por que vai acabar a temporada? Traz uma dose de whisky para despedir. Coloca aí, hashtag Whisky, volta logo, a whisky, gente tem volta que antes. tomar Com o Milton, exatamente. Ah, Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem uma pessoa que falou assim, tá sendo legal esse marketing do baixista, mas, cara, vocês mandam bem nas redes, mas, tem hora que confunde. Algumas coisas que vocês fazem, parece que confunde um pouco. Eu falei, talvez a intenção seja essa. Me confundindo aqui, ele explicou. E aí depois essa mesma pessoa me falou, cara, realmente vocês confundiram pra depois explicar. Foi muito da hora. Sim. Que legal. isso é legal. Sim, é que você cria conteúdo antes de fazer esse lançamento, né, mostrando como você faz. Quando tiver na hora de lançar, você cria expectativa, você vai fazer um evento pra mostrar essa música, né? Vai ter que ter um show, é interessante, Vai né? ter que ter. Só que faz isso pensando que você vai comemorar o lançamento, e não mostrar o lançamento da música, certo? Muito legal. Convida o pessoal, né? Transforma em algo interativo, interessante. Você é um privilegiado de estar participando da primeira amostra, né? Exatamente. Tipo, nessa onda. E aí né? depois disso, venha comemorar com a gente. Tem Cara, chopp, tem pizza. Total. É. Mas eu acho que o cinema faz muito bem isso, sabe? Quando tem que lançar um filme. Sim. Eles fazem muito bem. Eles colocam um trailer dos melhores momentos do filme, te atrapa e você já quer assistir o filme, sabe? Já te deu uma vontade, tem um fogo aí que você quer assistir. Sim. Então eu acho que é interessante também pegar Sim, essa a referência. ideia de trailer eu acho ótima. Eu uma acho ótima muito legal, referência. muito legal. Inclusive, pro nosso trabalho aqui do podcast, é um negócio que eu vejo pelas estatísticas que faz Sim. toda a diferença. O que a gente cara. tem feito é bem trailer mesmo, É, né? Os videozinhos de trechinho, divulgação. Mas se Os você Big Jabs pegar da vida, né? o dia que a gente lança muito bom. o trailer, a galera ouve coisa da semana passada. Gera movimento. Gera anteriores. movimento e Sim. bastante até, sabe? Sim. Então É é, muito muito louco. bom isso. A gente tem que continuar fazendo. Porque mesmo vocês colocando, falando o dia e tudo mais do podcast, Sim. né? É ainda um conteúdo atemporal, né? Sim, total. Sem Então dúvida. é muito bom. A gente- E pelo jeito o Essa pessoal é a tá graça, entendendo né? isso. É maravilhoso, Sim. E maravilhoso. essa é a graça de podcast, né, cara? A gente- Você quer ouvir, mano, eu quero ouvir 3 horas de programa de quinta. Beleza, velho. Escutei Tá 3 lá, manda episódios bala. seguidos. Sim. Manda bala, tem 6. Não, já tem mais. Esse já é o 10º. Já tem 9. E quero te fazer outra pergunta, Júnior. Como analisar o marketing dos artistas que deram certo? Que tipo de marketing eles fazem? Não sei se você tem um artista que você gosta e você fica olhando em que tipo de estratégia ele usa. Nesse tipo de pergunta também eu sou muito minucioso, né? Primeiro você tem que ser curioso, certo? Sim. Seja curioso. Sim. Muito curioso. Seja curioso. Uhum. De verdade. Por quê? Você tem que saber, você tem que estar disposto a fuçar, porque esse tipo de coisa, marketing é legal, todo mundo mais ou menos sabe como fazer, certo? E tem uma noção geral. Uhum. Só que quando você tem uma estratégia que é muito boa, você não sai falando por aí. Então você não vai achar exatamente como que o cara fez tal evento, tal divulgação, como que ele criou a ideia do trailer tal, enfim. Você vai ter que olhar o original, analisar e ter a sua impressão daquilo. Então seja curioso e
pense muito, tipo, observe muito as coisas. Só que tem que tomar cuidado, certo? Porque 2 questões quando você vai analisar o marketing de outros artistas, de outras pessoas, pra você ter uma base, uma noção. Você tem que entender que você não tem que olhar o que ele tá fazendo agora. Você tem que descobrir o que ele fez quando ele tava no mesmo nível que você tá agora. Muito bom. Mesmo Muito boa observação. sejam épocas diferentes, talvez existiam tecnologias diferentes, mas é uma base. Você pode Por olhar que até você não vai ver, entendeu? Então Exatamente. tem que pesquisar. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que olhar primeiro, nada te impede que você olhe o que ele faz agora, mas olha primeiro o que ele fazia quando ele tava no nível que você tá. E em segundo, que acho que é importante, né? Não copie, aprenda. Uhum. Não faz igual. Certo. Entenda como ele fez. Eu não tô falando só de plágio, enfim. É que às vezes o pessoal, por exemplo, tem muito anúncio agora rodando sobre a galera usando post-it pra colocar as informações. Foi um cara que criou isso, é um carinha famoso. Tem um caderninho também. Ele colocou, deu certo, todo mundo que conhecia o conteúdo dele copiou. E aí, tipo, esses caras até falam isso, tipo, gente, eu faço essas coisas, eu entendo que eu sou uma referência, vocês gostam, só que não é pra copiar, é só pra usar pra criar o de vocês, né? Adapte, né? Eu fiz o post-it, faz um negócio parecido que seja melhor. Evolução Uma é assim que lousa, funciona. né? Faz uma lousa, né? Sem dúvida. Não, então toma esse cuidado, porque copiar tem um outro problema além de jurídico e levar processo. Você copiar, o público sabe que você copiou, porque o público tá vendo tudo. Se você tá copiando alguém do seu meio, o seu público provavelmente já viu isso. Então vai ser indiferente pra ele, vai passar batido. Então tome cuidado. Muito boa. Mas isso serve pra tudo, serve até na hora de criar música também. Também, né? Com certeza. Não copie, se inspire, mas seja original, né? Busque o diferencial, busque uma coisa sua, né? Pessoal. Não é errado você ficar stalkeando, olhando tudo que o seu concorrente, né, faz. Não necessariamente concorrente, mas o que os outros estão fazendo. Não é errado fazer isso. Não. Errado é você não usar isso pra aprender. Certo? Pra Sempre criar o tá seu. aprendendo. Evolução funciona assim. Você vê algo que já existe e faz melhor. Fazer melhor isso aí. também não é errado. É evolução. É. E uma Assim coisa que funciona. acho muito legal é você combinar diferentes coisas de lugares diferentes. Porque isso também é uma coisa nova. São como... É isso, né? Você vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, e você combina coisas antigas nesses tempos. E Sim. surge uma coisa nova. Inovação não necessariamente é algo novo, exatamente É. novo. Inovar é você criar algo novo, ou você pegar algo que já existe, Uhum. juntar com outra coisa, juntar com algo novo. Sim. É complexo, mas É. tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse diferencial. Esse segundo exemplo, às vezes, é o exemplo mais recorrente de inovação que existe. Porque tanta coisa já foi feita, tanta Sim. coisa já foi criada, que é difícil você ser 100% original. É né? muito difícil. Geralmente você vai pegando referências e vai juntando. Saindo um pouquinho da música, né? Você vê, por exemplo, a Samsung, né? Que eles já são... Eles têm um pouquinho de queixo, narizinho empinado, né? Eles falam, a gente já inventou tudo que pode ter num celular, agora a gente só brincando. Então, é tipo nisso, entendeu? Ele se acha. Às vezes- Samsung, sua marca sempre- aqui, né? Sempre tem algo novo pra Sempre fazer, insista só que nessa. é difícil. Quem sabe um dia cola. Ele Ele sabe um dia cola. Júnior, existe uma fórmula para fazer um bom marketing para bandas, assim, exclusivamente para bandas. Falamos um pouco sobre isso, mas assim, você acha que tem uma fórmula? Com sinceridade, Sim, por favor. não, e para de perder tempo procurando. É, mas... Simples assim. É complicado, porque você pensa, existe fórmula sim, fulano faz tal coisa e 50 pessoas fizeram igual e deu certo. Justamente. Só que uma analogia que eu faço quando me perguntam isso é comparar fórmula com receita, certo? Sim. Fórmula é algo exato, não muda, é aquilo e pronto. Uma receita, você tem os ingredientes. Então eu vou colocar exemplos da música. Se Você adapta sabe- por regiões, inclusive. né? Tipo isso. Exatamente. Então você tem tem os ingredientes da receita. Você aprende a tocar o seu instrumento, você aprende a compor, você ensaia todas as semanas, você começa a fazer shows, você começa a fazer publicações no Instagram. Esses são os ingredientes. Só que o que acontece? Tem um modo de preparo. Ter os ingredientes não necessariamente fazem você conseguir ter o resultado que você quer. Porque o modo de preparo pode mudar, dependendo de quem tá fazendo. E mesmo que você copie exatamente o modo de preparo de alguém que deu certo, pode dar errado. Trazendo um exemplo de fazer um bolo, por exemplo. Às vezes a sua forma era grossa demais, o bolo deu errado. O seu fogão tava com o gás desregulado e você tava na temperatura errada.
Então não dá pra saber. Mesmo copiando exatamente algo que deu certo, pode dar errado. Esteja pronto pra redefinir a estratégia. Que nem você falou aquela hora. Exatamente. Muito bom. Sim. Gente, o marketing é sempre um teste. Às vezes o pessoal pensa, eu vou fazer isso daqui pra testar e depois eu vou fazer pra valer. Marketing é fazer o teste pra valer. Você sempre tá testando e sempre tá fazendo pra valer, porque sempre muda. Uma coisa que mais acontece comigo, aconteceu quando eu fiz publicações de vocês, anúncios da Fragata, que um anúncio deu muito certo, mas deu muito Qual? certo. Você lembra? Eu gastava... Nossa, era o teste que eu tava fazendo do clipe do Foram 3 Dicas. Foram 3 Dicas, ó. Foram 3 Isso anos. acontece com frequência. O clipe do Foram 3 anos, eu fiz um teste do anúncio pra gerar visualização lá no vídeo, né? O pessoal conhecer o clipe. Um público deu muito certo. Eu peguei um público de gente que frequentava escola de samba, mas Caralho. falava espanhol como segunda língua. Da hora. Nossa, Entendeu? Você vê a noção. Mas é porque na escola de samba tinha tango também, enfim. É umas loucuras dessas que dão certo. sim. Entra aquela ideia do Tarantino que eu tava te falando. Enfim. Aí, o que acontece? Esse deu muito certo. Só que ele deu muito certo por 2 semanas. Depois começou a dar errado. Porque, o que acontece? Quando a gente fala de tráfego online, que é gerar movimento, o que acontece? As plataformas sabem o que você tá pesquisando, o que o seu público tá pesquisando, e você pode usar isso pra divulgar pra eles. Só que todo santo dia as pessoas estão pesquisando coisas diferentes. Os 15 minutos de fama de algum meme, de alguma coisa, de algum conteúdo mudam e as pessoas começam a pesquisar sobre aquilo. Então sempre muda. Então, nessa questão de marketing, não tem time que tá ganhando. Não. O time que tá ganhando daqui 2 dias pode ser o pior público que você tem e tem que criar um novo. Uma bolsa de valores. Né? Sim, Olha então você só. sempre tem que testar e os seus testes sempre são anúncios pra valer. Porque eles podem te dar retorno ou não. Sim. Claro que você cria uma ideia, né? Você começa a conseguir imaginar que tal coisa vai dar mais certo, tal coisa não vai. Mas nunca é certo. Geralmente dá certo quando você cria essa experiência, mas você tem que saber que tudo é sempre um teste. Sim. E como a gente faz para aprender marketing hoje? Por exemplo, uma pessoa, um músico, um artista está querendo estudar, está querendo aprender todo esse mundo do marketing. Onde você recomenda que a pessoa comece a estudar? Tipo, vai na internet, faz um curso. O que faz? O que poderia fazer? Certo. Pra aprender, acho que isso não é só pra marketing, né? Mas vamos manter no marketing. É uma coisa que, assim, eu sei que... Também eu vejo as análises das coisas da Fragata. Eu sei que tem muito macaco velho assistindo e escutando. Só que também tem muito moleque igual eu, ouvindo e escutando as coisas da Fragata. Então entendam uma coisa. A gente tá... Sabe aquele negócio? Quando Estamos de olho. Não, estamos de olho. Uma coisa que eu, sendo mais molecão, escuto é aquela questão de na minha época não tinha internet, aquela velha história. Só que assim, Na minha época também, né? na minha época tem internet e ela é muito boa. Eu consigo fazer muita coisa com ela. Usa a internet. Sim. Usa a internet. YouTube tá aí, Google tá aí, tem diversos sites, blogs, coisas que explicam muita coisa. Tem essa questão também. Às vezes o pessoal, a galera que trabalha com isso, querendo vender, fazer você gastar dinheiro com eles, às vezes até facilita a sua vida. Por quê? Você pesquisa marketing, tipo, como encher a minha agenda de shows. Aí você pesquisa algumas coisas lá no Google, só que isso gera um tiquezinho lá na plataforma de anúncios. E é alguém que anunciou pra alguém que faz esse tipo de pesquisa, começa a aparecer pra você. E esse cara, antes de te vender, ele te dá 1 semana de conteúdo gratuito. Aprende com isso. Não, Você eu não fiz precisa- muito isso. Sim, total. Aqueles workshops, né? Sim, Aquela... e não é nada de errado com isso. Você Não. usa workshops da vida, tudo. Muitas vezes, a às parte vezes compra, se gratuita. você tem interesse, pode até comprar se você quer se aprofundar, mas com esse você já pode aprender. Sim, e eu vejo isso hoje, que eu sendo essa pessoa que pegou esse auge já de internet, né? Já cresci com isso. A questão é que eu também já fiz muitos cursos, enfim. Eu tenho uma visão hoje que se você não tem uma curiosidadezinha de saber um pouco por si só sobre o assunto X, ainda não faz o curso sobre isso, sabe? Tá. Vê um pouco por si só, dá uma pesquisada. A internet com certeza vai ter algo sobre isso. Sem dúvida. Vê gente que faz isso, se é algo como anúncio, né? Se você tem um dinheirinho lá, faz alguma coisinha por conta própria, com valor baixo, pra você não sair chorando depois. É. E depois procura o curso, porque se você vai aprender com alguém, seja presencial, curso online, enfim, e você já mexeu naquilo que o cara tá te ensinando, você aproveita muito mais. Muito mais. Muito mais.
Então é importante, pesquisa, gente. O YouTube tá aí pra isso. Sim. Google tá aí pra isso. Passando por aí. Tenta encontrar pessoas, agora saindo de encontrar público, encontrar pessoas que sabem fazer isso, né? Também, né? Conversa com elas. Conversa com tenta, elas. né? Não Não precisa ser o seu amigo chegado, mas seja cara de pau, poxa. Vai lá e pergunta, você pode me falar sobre isso aqui? Curioso. Puxa Né? um assunto ali, né? Vai que. É. Exatamente. E aí faz isso e curso. Aí começa a entrar cursos, essas coisas, né? Muita leitura. Muito Demorou. bom. Júnior, quero te agradecer por Ah, todo eu esse que papo agradeço. aí genial sobre marketing, sobre essas práticas que a gente... É importante, né? A gente tem que falar sobre essas coisas. Sim. Faz parte do nosso dia a dia. Foi excelente todas as perguntas que você respondeu, todos os conceitos que você clareou aqui para Chamar a nós. gente de velho foi ótimo. Ah, eu também. Eu tô aqui no meio desses velhos matusquela, não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Não, mas é incrível, gente. Eu espero que tenha dado um pouco de clareza pra quem tá ouvindo, né? Com que certeza que ajude sim. de alguma forma. E é isso, gente. A vida Você sabe que para fechar o programa a gente fecha com 3 dicas. né? Pera, antes disso, eu quero fazer perdão. uma pergunta pro Júnior. Por favor. Uma pergunta assim, bem geral e despretensiosa. Você, como um cara que manja de marketing, Certo. você acha que um podcast feito por uma banda independente que apresenta novos músicos e artistas da cena e que também tem um formato que dá dicas para músicos iniciantes é uma boa mídia para você anunciar? Olha, eu vou ser muito sincero, certo? Eu vou ser bem imparcial nessa minha opinião. E é ótimo, né? É com certeza um ótimo lugar pra você fazer isso. Principalmente se você vende cordas, palhetas, instrumentos. Você conhece algum podcast assim para indicar? Nossa, ouvi falar de um muito interessante. Na verdade, são 2, né? Tem a Rádio Fragata, que tem 2 programas muito interessantes. Ouvi muito falhar legal. também. Certo. Eu vi convidados incríveis, gente. Dá pra aprender demais nesse podcast. Em especial o episódio do Jurandir Gouveia, parece Sim, que vai ele que está incrível, Tá né? incrível, é muito bom, cara. Episódio Eu acabei 10, de tá? ouvir uma Eu acabei aula de sobre ouvir. marketing. Acabei de ouvir, tá incrível. Eu tô ouvindo Valeu. agora mesmo. Tô fascinado, cara. Júnior, mas a gente precisa que você feche esse programa com as 3 dicas finais sobre tudo isso que a gente conversou, sobre o marketing. As 3 dicas mais importantes que resumam essa conversa. Certo. Ó, trazendo... As dicas, elas acabam remetendo um pouco ao que foi conversado, obviamente, certo? Só que o que eu queria trazer pra vocês. Nunca se esqueçam... Eu falei agora há pouco isso. Nunca se esqueçam que o marketing é sempre um teste, certo? Isso é muito importante pra você não entrar com aquela expectativa que é gerada por aí, certo? Muita gente fala sobre isso. Sim. Que é complicado, cara. Você coloca R$200 num anúncio, você alcança 200 mil pessoas e você fica maravilhado. Só que essas 200 mil pessoas não estão nem aí pra você. Que o anúncio passou por elas e elas continuaram rolando o feed delas e não viram. Então entenda, é um teste. Você tem que ter paciência pra analisar, entender o que são aqueles números que aparecem quando você tá fazendo um anúncio, certo? Na parte digital é isso. O marketing é sempre um teste. Você nunca vai parar de testar. Nessa que eu disse no começo, que o trabalho é infinito, o teste faz parte desse trabalho infinito. Ele é tão infinito quanto. Sim. Certo? Sim. A segunda dica que eu dou acho que vem mais pro pessoal que tá começando, mas quem já tá mais pra frente acaba passando por isso. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, isso eu tô falando pra marketing, tá, gente? Música é com vocês, vejam os outros episódios do podcast, por favor. Quando você fica com alguma dúvida sobre marketing, não faz merda. Pesquisa, é sério. Se você tá com dúvida naquilo, é 99% de chance que você vai fazer aquilo errado. Então, sério, pesquisa. Você tá com uma dúvida, escreve aquela coisa no Google, pesquisa, encontra alguém que tá falando sobre aquilo e não faz até ter certeza. Ou encontrar alguém que saiba fazer aquilo, porque Excelente. você vai jogar dinheiro fora, você vai ficar triste, é capaz de até se acabar com sua banda porque as coisas estão dando errado, então... Aí tem que dominar a ansiedade, né? A Tem que pessoa dominar fica, a nossa, ansiedade. quer fazer agora. E aí, não, sim, não é assim. Sim, viabilidade. Total. Que essa é até a minha terceira dica, né? Retomar a questão da viabilidade. Gente, entenda, eu tô falando isso pra marketing, mas eu pego até a referência de novo do episódio do Jorge, que eu levei muito a sério, porque ele fala muita coisa que eu levo em consideração. Eu gostei muito daquele episódio. Foi muito bom. Que você tem que entender que você tá com vontade de fazer alguma coisa, você quer, você sente que aquilo vai ser bom e realmente pode ser bom pra tua banda. Só que
existe aquela questão de ser o momento ou não ser, realmente existe. Você tem que entender que, às vezes, você quer gastar dinheiro fazendo uma camiseta pra vender, pra fazer um outro dinheiro. Você vai pagar R$10 numa camiseta pra vender por 30. Aí você gasta 200 conto nisso. Aí você atrasa, por exemplo, a produção do seu CD que o seu público já tava esperando, porque você já tinha engajado eles com isso. Então fazer a camiseta não era viável. Entendeu? Ou você tá querendo fazer um show numa cidade nova, uma coisa que você nunca foi. Você achou alguém com um conhecido que liberou um espaço, conseguiu até público pra você. É só ir tocar. O dinheiro já tá lá, o povo já tá lá. Eu sei que isso é estranho, mas é o que acontece. Vai que, né? Vai que acontece. E aí, você decide que é interessante, vai estar tudo pronto. Só que é outra cidade. Você vai gastar R$1.500 por integrante da banda pra ir pra lá. E aí vai voltar com R$700. É uma cidade em Não Roraima, é viável. Entendeu? Não, é que eu penso em vocês levarem equipamento, eu não faço ideia de valores, não tô dando exemplo. Mas foi um ótimo Não, mas exemplo. é um bom sim. exemplo. Porque até porque Entendeu? a gente quer tocar em Porque Paris. é uma oportunidade incrível, só que às vezes não vale a pena, no momento. Não é o momento certo. Isso é uma Então, excelente dica. o foco é isso, gente, é focar que você sempre tá testando, certo? Você não pode fazer as coisas com dúvida e tenha certeza que aquilo que você quer fazer é viável. É simples assim. Sim, sim. Júnior, muito obrigado. Foi excelente o programa de hoje. Obrigado eu que mesmo. agradeço, gente. Obrigado, viu? Júnior. Quero acrescentar a quarta dica. Anunciem na Rádio Fragata, obrigado. Anunciem na Rádio Fragata, podem falar comigo, tá? Eu que vou responder os e-mails. Ou se não for anunciar, pelo menos segue a gente. Segue aí, Passa pra né? galera. Escuta ó, nossas se você é um músicas. membro de uma Maneiro. banda que tem... se você é um power trio, já mostra pros outros dois, cara. Já tá bom. Não é? Sim. Exatamente, pô. Você aprende até espanhol na Marketing fragata. cara. multinível, né? É. Um conhece, manda pro próximo. Legal. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima Valeu. temporada. Estamos fechando a primeira temporada da Rádio Fragata. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse processo. Valeu, gente. Vai fazer falta gravar isso daqui, viu? Vou ter saudade, Foi uma cara. jornada fantástica. Logo mais tá aí de novo. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Você ouviu? Foram 3 dicas.